Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Pereira Rodrigues falando para o canal do YouTube MPR Filósofo. Eu sou filósofo e escritor e desde já eu quero convidar a todos vocês a se inscreverem aqui no canal, ok? Para continuarem apoiando a esta iniciativa cultural e literária que, juntamente com a audiência e com a participação de vocês, tem se tornado excelente. Muito obrigado por tudo. Eu quero também mais uma vez esclarecer que, por mais que este vídeo seja disponibilizado em outras plataformas, é somente aqui no canal que eu manterei o contato e a comunicação com todos vocês, ok? Dizer mais uma vez que estamos abertos a empresas e a profissionais liberais que queiram investir neste canal. Então aqui, através no finalzinho do WhatsApp, vocês podem fazer uma proposta ou podem pedir, não é, a nossa proposta para nós fazermos algumas tratativas comerciais no intuito também de divulgarem as suas empresas aqui. Bacaninha? Vamos lá então para a palestra de hoje. Eu quero dizer, brincando um pouquinho, né, que as clínicas de estética e de rejuvenescimento não estão alijadas de patrocinarem este canal, uma vez que o tema da preleção passada foi sobre este excesso do cuidado com o corpo, com o fato de escondermos a idade, enfim. É uma brincadeira. Eu quero aqui hoje tratar de um assunto, partindo de um assunto muito particular, para abordar o todo. Eu vou dizer da minha satisfação em ter recebido as 2 doses da vacina Coronavac. E na primeira ida minha, eu tive uma luz filosófica de observação do entorno e foi muito importante eu ter tomado estas doses em intervalos de 30 dias aproximadamente, porque nesta fila eu consegui observar algumas coisas comportamentais e quero aqui dividir com vocês. Primeiramente, como todos vocês, eu entrei na fila, fui munido de um livro, uma vez que eu sabia que seria demorada a operação, mas não pude deixar de dar uma olhadinha para o entorno. E nesta fila, discriminação maior não há. A discriminação da idade, ou seja, pessoas de 46 anos e 47 anos eram as pessoas que estavam vacinando naquele dia. E eu olhei assim muito rapidamente, até porque estava bastante envolvido no meu livro, e depois de tomada a dose, eu conversando com algumas pessoas, algumas inclusive disseram que me viram na fila, mas que eu não as vi. E eu vi, assim, também muito rapidamente alguns colegas conhecidos e brinquei muito que... então, de onde vem essa inspiração filosófica? Então, agora eu vou fazer um parênteses para explicar. É que o filósofo Jean-Paul Sartre, no seu tratado, no seu maçudão filosófico, O Ser e o Nada, ele tem uma parte muito interessante do seu pensamento que ele aborda o olhar. E ele diz que nós existimos muitas vezes sobre o olhar dos outros. Nós só existimos porque outras pessoas nos enxergam com as nossas qualificações, com a nossa corporeidade, com aquilo que eles entendem que nós somos. Então, este é uma parte filosófica. Então, eu vou dar aqui uma impressão minha sobre este olhar filosófico e esta percepção de estar nesta fila discriminada de 46 e 47 anos. Mas depois, conversando com uma amiga,
que disse que me viu na fila e eu não a vi porque mais uma vez eu estava lá concentrado. E aí eu brinquei com ela, eu disse assim: olha, não sei se você percebeu, mas será que nós estamos tão acabados como alguns amigos que nós vimos lá? Lógico que nós brincamos, né? Brincamos, e ela riu e disse: realmente eu percebi isto. E aí eu brinco com vocês que esta ação do tempo sobre nós, né, aquelas pessoas que porventura cruzaram o nosso caminho e que há um tempo atrás eram assim, mulheres principalmente, e agora ficaram assim, caíram tudo. Mas isto, pessoal, é interessante e vai além do aspecto puramente físico, porque também nesta questão do olhar, olha que interessante, enquanto eu estou na fila, muito certamente um outro olhar de fora, que olha aquela fila, poderá me olhar assim no todo e junto e falar assim: olha lá que turma de derrubados, olha lá que turma de velhos, olha lá que turma do grupo de risco. Olha que interessante, não é um colocar-se fora, é um colocar-se dentro, não é? E aí eu ri disto e comecei a pensar, a investigar e fui para tomar a segunda dose. Então, quando eu fui para tomar a segunda dose, eu já fui mais esperto, eu já queria observar mais, mas mesmo assim eu levei o livro. Devo alertá-los que todas estas pessoas derrubadas que eu observei na fila não são espectadoras deste canal e também não são os meus leitores. Por quê? Milagrosamente, todos os leitores que eu encontrei na fila e os espectadores deste canal nem pareciam ter a idade que tinham. Muitos pareciam que tinham 20, 30 anos, então não são vocês, tá ok? São outras pessoas. Mas, pois bem, então eu olhei, na segunda vez que eu já fui com esta ideia do Sartre, eu já fui com as minhas impressões da primeira dose e fui olhar realmente o que estava acontecendo. E aí, para minha felicidade, a fila estava curta desta vez, e aí eu observei um homem à minha frente, que tinha a minha idade. Coitado do homem. Ele não é espectador deste canal, viu? Ele também não lê os meus livros. Então, certamente, ele não se sentirá ofendido com isto. Eu vi um homem gordo, eu vi um homem todo atrapalhado, eu vi um homem barrigudo, com uma mulher gorda ao seu lado, com duas crianças chatas o acompanhando. E quando eu soube que ele era discriminado com a minha idade, eu pus-me a perguntar: gente, por que algumas pessoas estão tão derrubadas? Derrubadas. Vocês já tiveram, ou já observaram, já tiveram a impressão de colegas que estudaram contigo no ensino médio e hoje você observa, tem lá uma penca de 3, 4 filhos, engordaram, não cuidam mais de si, as suas mulheres também, desculpa o perdão da expressão, uns verdadeiros tribufus. E aí eu pus a refletir, né? Eu fiquei feliz porque ele não é espectador deste canal, então não se sentirá ofendido. E afirmo mais uma vez que todas as pessoas que assistem a este canal e leem os meus livros são pessoas bonitas, belas, saudáveis e nem parecem ter a idade que têm. Mas voltando, eu pus a refletir, tomando-o como exemplo, mas pensando no todo. Por que muitos de nós estão derrubados? Por que muitos de nós estamos envelhecidos? Será que nós não aguentamos um peso, um fardo insuportável que a sociedade e os seus mandamentos nos impõem? Será que este homem, se fosse solteiro,
e não tivesse que conviver com uma mulher tão gorda quanto ele, com 3 filhos pirracentos e remelentos, será que ele não teria outras perspectivas ou outras possibilidades? Será que ele não seria menos acabado? Por que nós nos prendemos a regras da sociedade que nos pregam que nós devemos casar, que nós devemos ter filhos, e quando temos o primeiro filho é apregoado que nós devemos ter o segundo filho, porque não podemos deixar o primeiro filho sozinho? E aí quando temos o segundo filho, se calhar de ser do mesmo sexo, nós temos que ter um outro filho para tentarmos um sexo diferente. E aí a gente vai se entregando de tal forma, e a gente tem que se esforçar para isso, a gente tem que fazer horas extras para isso, a gente tem que se preocupar em se sujeitar a serviços que muitas das vezes não condizem com aquilo que a gente sonhou, porque tudo a gente tem que trazer o pão para casa, a gente tem que ser um marido exemplar. Eu falo isso também acerca das mulheres, das pressões que as mulheres hoje acarretam para si, não é? Então olha o peso disso e olha o quanto que as escolhas de vidas envelhecem as pessoas, muitas delas já pararam para pensarem sobre isso. Então assim, dando uma guinada totalmente oposta ao vídeo do mês passado, da semana passada, onde eu abordei a questão do rejuvenescimento a qualquer custo, do escondimento da idade. Escondimento, não, essa palavra não ficou bem. Escondimento foi de doer. O fato de esconder a idade, vocês entenderam, não é? Isto não é legal, mas ao mesmo tempo eu penso que a gente não precisa se acabar, que a gente pode cuidar da gente. Aos homens, cara, eu adoro uma cervejinha, mas eu adoro uma cervejinha. Eu gosto de sentir o gosto da cerveja, e mesmo assim, 2 vezes por semana. Eu não preciso ir para um boteco para, desculpem a expressão, encher o rabo de cachaça de quinta a domingo. Isto vai envelhecer as minhas células. Se eu não dormir 6 horas diárias, eu vou ter um envelhecimento celular, algo mais natural, quer dizer, algo mais cabal do que isso. Então assim, estas e outras coisas que eu chamo a atenção de vocês para a necessidade de uma qualidade de vida, para nós, seguindo o conselho do grande Dalai Lama, para sermos egoístas sabiamente, é o conselho dele, e para nós não nos prendermos a estas regrinhas e ditames da sociedade que impõem às pessoas normas que acabam com elas. Porque a pessoa, quanto mais filho ela tem, mais ela terá que trabalhar. Quanto mais obrigações ela assumir, mais ela terá que se sujeitar. E por favor, gente, não se acabem, porque a nossa vida é muito curta para ser pequena. Cuidemos dos nossos afazeres, mas também cuidemos da gente também. Isto é qualidade de vida, isto é autonomia de vida, isto é ter uma vida feliz. Ok? Então é isto. Eu quero aqui deixar um grande abraço a vocês. Se vocês gostaram deste pequeno bate-papo, deem aí um like. Se vocês não gostaram, deem aqui um like para baixo. Comentem. Eu quero o comentário de vocês, o que vocês acham sobre isto, porque já devem ter percebido, o comentário de vocês é muito importante para este canal. Boas coisas e até um próximo vídeo.